Me fala, você já ouviu falar sobre efeito platô? Você também tem medo de cair no efeito platô? Você tá em efeito platô, mas não sabe como sair dele? Bom, então esse vídeo aqui é para você. Eu sou Pedro Camargo e aqui no Batata Sando eu falo mais sobre como emagrecer e ter resultados com uma estratégia low carb natural. Eu tô soltando vídeos aqui todas as quartas-feiras, então já se inscreve para não perder mais nada e deixa um like nesse vídeo se você se interessa por saúde, emagrecimento e quer quebrar o efeito platô de uma vez por todas. Já vou te avisar que sem o like você vai cair no platô e nunca mais vai sair dele. Brincadeiras à parte, vamos começar falando o que é efeito platô. O efeito platô nada mais é do que quando você está no seu processo de emagrecimento, perdendo peso, e em dado momento esse peso para de cair, né? Então você entra num platô da perda de peso. Estou deixando aqui um gráfico para exemplificar um pouquinho melhor para você o que seria o efeito platô. E bom, como saber se você está mesmo em efeito platô, né? Isso é o mais importante. Por quê? Porque a perda de peso, o emagrecimento, ele não é linear. Então não significa que se você não perder peso por 4, 5, 6 dias, que você entrou num efeito platô e precisa mudar a sua estratégia. Pelo contrário. Em primeiro lugar, o que você precisa ter é consistência. E se você não está conseguindo ter consistência na sua dieta, se você, por exemplo, está fazendo uma estratégia low carb, como eu ensino aqui no canal, mas está furando 2, 3, 4 vezes por semana, todas as semanas, e a partir disso, se você não está tendo resultados fazendo tantas exceções, a primeira coisa que você precisa fazer é ter mais consistência, então diminuir as exceções. A gente fala que está no efeito platô quando a gente passa pelo menos 3, 4 semanas sem perder nenhum quilo, sem perder nenhuma grama, sem perder nenhuma medida corporal e sem se sentir, né, sem sentir nenhuma roupa com caimento melhor, nenhuma roupa ficando mais larga. Então, se você ainda não chegou em 25, 30 dias de dieta sem furar e sem ver nenhum tipo de resultado, é bastante provável que você ainda não esteja no platô. Dessa forma, tudo que você precisa fazer consiste em seguir tendo consistência, em seguir analisando bem os seus resultados e principalmente em ter paciência, porque, como eu falei, não quer dizer que não é porque você não perdeu peso por um determinado período de tempo que você está num efeito platô. Nossa perda de peso não é linear. Agora, se você está sem perder peso por 25, 30 dias, está constante na dieta, o terceiro passo que você tem que dar para sentir, né, para entender se você está mesmo no efeito platô, é dar mais atenção às suas medidas corporais e ao caimento da roupa. Por quê? Porque muitos fatores influenciam o nosso peso marcado pela balança, e aqui principalmente para as mulheres, eu estou falando do ciclo menstrual, por exemplo, mas para todas as pessoas a gente pode também citar hidratação, a gente pode também citar muitas vezes dependendo do que a gente come um pouco mais de verdura, de legume, a gente vai ter mais bolo fecal sendo formado, algo que também vai pesar, e isso também não é gordura. A gente armazena glicogênio muscular, que é outra coisa que faz a gente pesar mais ou pesar menos, e também não é gordura. Então muitas coisas influenciam o peso marcado pela balança, até cabelo influencia o peso marcado pela balança, e você não pode se precipitar achando que está num efeito platô se você não está monitorando bem as suas medidas e também percebendo o caimento das roupas, como eu já falei. De repente, o peso da balança não está caindo, mas aquela calça que antes ficava apertada está entrando melhor, é porque você está emagrecendo. Só precisa ter paciência que uma hora ou outra esse peso vai aparecer na balança. Provavelmente algum outro fator relacionado ao peso marcado, né, pela balança, como eu falei, ciclo menstrual, uma maior hidratação, ou então um intestino mais preso, é isso que está fazendo parecer que você não está emagrecendo, né, não está perdendo gordura. Mas se a calça diz que você está, confia nela, porque ela está mais certa do que a balança, combinado? Então não fica só pensando na balança. Inclusive, se você acha que a falta de consistência está atrasando os seus resultados, pode ser interessante que você se una a um grupo motivado, um grupo incentivador, um grupo focado para manter o seu processo de emagrecimento. É exatamente por isso que dentro da mentoria Batata Sando a gente tem um suporte, um acompanhamento, um grupo incrível, onde os alunos e as alunas têm muito mais motivação e, consequentemente, foco para se manter no plano. Se você quer entender, conhecer um pouquinho melhor sobre como funciona esse grupo, como você também pode fazer parte, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo e também no cardzinho aqui em cima, no canto da tela, para você clicar e entender melhor. Agora, retomando, o que causa o efeito platô, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de relembrar que talvez você não esteja em efeito platô, mas se você está e você tem certeza que está no efeito platô, né, o que pode estar causando ele? Bom, é fato que o nosso corpo ele precisa ir se adaptando ao nosso emagrecimento. Então, eu com 90 quilos, é
diferente de você ou eu com 80 quilos e é diferente de você ou eu com 70 quilos. Então o corpo, assim como o nosso cérebro, precisa ir entendendo esse novo peso. E é normal que ele precise de algumas semanas e meses para se adaptar a isso. Então, se você principalmente tem bastante peso a perder, os períodos de platô vão aparecer algumas vezes durante esse processo, certo? E não é motivo de desespero. Pelo contrário, é motivo para você se manter mais consistente e começar a aperfeiçoar um pouquinho mais as estratégias que você tem usado para emagrecer. E logo menos eu já vou falar sobre isso. Por outro lado, essa é a causa benigna, digamos assim, do efeito platô. Agora também tem a causa mais difícil, a causa mais complicada, que basicamente acontece quando a gente cai em efeito platô porque perdeu muito peso, muito rápido, com uma dieta muito restrita. Como assim? Sabe aquelas pessoas que nunca ligaram para a alimentação e de repente querem perder 20 quilos para ontem, para uma festa, para uma viagem, enfim, e começam a viver de alface, água e filé de frango magro, fazendo um monte de exercícios com uma pressa gigantesca de perder todo o peso, né, e recuperar todo o tempo perdido? Bom, é claro que isso é estressante para o corpo, é claro que isso não é metabolicamente saudável, e algo super restrito assim pode trazer resultados iniciais realmente rápidos, porém isso é fato que vai estragando o seu metabolismo. O seu corpo começa a entrar em um modo de defesa, começa a querer gastar menos energia para compensar toda essa restrição calórica de nutrientes e toda essa alta carga de exercícios e, consequentemente, vai ficando pouco a pouco mais difícil emagrecer até uma hora que o seu corpo consegue compensar completamente aí esses seus esforços estressantes e o peso para de cair. Esse peso também para de cair nesse momento, principalmente porque quando a gente emagrece de uma forma tão agressiva, de uma forma tão radical, é natural que a gente perca também muita massa muscular. Quem é meu aluno, quem faz a mentoria Batata Sandro, já viu eu falando mais de uma vez sobre a importância do consumo de proteínas durante o processo de emagrecimento, exatamente para que a gente não tenha tanta perda de músculo durante o processo de emagrecimento. Quanto mais proteína a gente come, menos músculo é perdido e talvez nem seja perdido nenhuma quantidade de músculo durante esse emagrecimento se você também fizer bons exercícios de força e musculação. Agora, retomando, um corpo com menos massa muscular é um corpo com um metabolismo mais baixo, um metabolismo mais lento. Dessa forma, se você emagreceu muito rápido ou se você emagreceu comendo uma baixa carga de proteína e infelizmente perdeu massa muscular durante esse seu emagrecimento, é bastante provável que em um momento você entre em platô, se é que você já não entrou. Então, é bastante importante começar o seu emagrecimento de forma estruturada, de forma inteligente, fazendo boas escolhas e não se forçando a passar fome, fazer vários exercícios extenuantes, porque isso, hora ou outra, vai fazer o tiro sair pela culatra e vai sim atrapalhar o seu emagrecimento a ponto de você realmente não ter mais muita coisa a fazer para acelerar o seu emagrecimento, a não ser parar, deixar o seu corpo se acostumar, voltar a comer mais comida, voltar a comer mais proteínas, gorduras boas, verduras e colocar em prática uma filosofia alimentar low carb, como ensino aqui no canal, porém com mais quantidades, o seu corpo ir se restabelecendo, voltando a ficar saudável, e aí sim você pode começar a aplicar as estratégias que eu vou ensinar agora para você quebrar o efeito platô e voltar a emagrecer. Já aproveito para dizer que se esse conteúdo está sendo interessante para você, se você está gostando de aprender de tudo isso que eu estou contando aqui, ensinando para você aqui hoje, já vem aqui embaixo, deixa seu like, é muito importante para que esse vídeo chegue em mais pessoas, e se você não é inscrito, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse sempre por aí no seu feed do YouTube. Vale lembrar que também eu tenho redes sociais, aqui Facebook, aqui Instagram, então se você quer ficar mais pertinho, eu estou abrindo sempre caixinha de perguntas lá no Instagram para perguntar o que você quiser, ter mais ajuda no seu emagrecimento, me segue lá que a gente está sempre um pouquinho mais próximo nessas redes sociais. Mas bom, Pedro, quais são as estratégias que você indica para eu quebrar o efeito platô? Vamos lá. Em primeiro lugar, a melhor estratégia para todo mundo quebrar o efeito platô, comecem a rever a sua ingestão de carboidratos. Então, se você é uma pessoa que está fazendo low carb, vê direitinho os carboidratos do que você está comendo, que, por exemplo, você pode estar exagerando muito em alguns alimentos que têm relativamente baixo carboidrato, mas você está comendo demais, por exemplo, algumas frutas, pera, maçã, abóbora, cenoura, beterraba, rabanete, ou mesmo batata doce, enfim, são alimentos mais altos em carboidratos, que inclusive eu não indico na fase de ataque, por exemplo, lá do método low carb natural, que a gente usa na mentoria Batata Sandro, porém podem sim ter seu espaço, dependendo do momento que você está no emagrecimento. Porém, quando a gente pensa em quebrar o platô, é fato que olhar os carboidratos vai te ajudar a quebrar melhor esse platô, né? Então, você pode ver se você não está comendo
carboidratos demais e, a partir do momento que você consegue diagnosticar isso, abaixar um pouquinho mais a ingestão deles pode te ajudar. Eu estou deixando aqui em cima um vídeo, um conteúdo bem legal, onde eu falo um pouquinho mais sobre dieta cetogênica, que é uma dieta mais restrita ainda em carboidratos, e esse conteúdo vai te ajudar bastante se você acha que está comendo carboidratos demais, tá? Então toca aqui e assiste esse vídeo, onde eu falo mais sobre como melhorar os seus resultados por meio da dieta cetogênica. Agora, retomando aqui, né, outra coisa que você pode fazer para melhorar os seus resultados e quebrar o efeito platô é comer mais verduras, legumes e vegetais de baixo amido, principalmente vegetais folhosos. Por quê? Porque eles vão aumentar a sua ingestão de fibras, né, principalmente as fibras solúveis. Comendo mais fibra solúvel, o seu intestino tende a funcionar melhor, ou seja, você não acha que está em platô por conta de intestino preso, igual eu falei no começo do vídeo. Pelo contrário, você tem um melhor funcionamento intestinal, você tem mais saciedade com esses alimentos, ou seja, você consegue decidir melhor, né, o tamanho das suas porções e a quantidade de refeições no seu dia, sem tanto estar afetado pela fome em todos os momentos. Então você consegue ter menos fome, consequentemente mais foco para acertar mais nas suas refeições. E quando você come mais verduras e vegetais folhosos, a tendência é que você consiga naturalmente diminuir a sua ingestão de carboidratos, igual eu falei no item anterior. Dessa forma, você consegue melhorar a densidade nutricional da sua dieta, diminuir a ingestão de carboidratos e ainda não passa fome, porque esses vegetais ajudam bastante na saciedade. Outra coisa que ajuda bastante na saciedade é a nossa terceira dica aqui hoje. Nossa terceira dica consiste em comer mais proteínas, ou seja, incluir mais proteínas na sua rotina, principalmente as proteínas magras, né? Nesse momento, se você está com dificuldade de queimar a gordura corporal, ficar incluindo muita gordura na sua dieta vai te atrapalhar nesse seu objetivo, né? Exatamente porque quando o seu corpo queima a sua gordura da dieta, ele não queima a sua gordura corporal, né? É uma questão até de lógica. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que come, né, 300 gramas de carne gordurosa por dia, trocar esses 300 gramas de carne gordurosa por 300 gramas de carne magra, trocar, por exemplo, uma costela bovina por um peito de frango sem pele, ou mesmo uma sobrecoxa sem pele, vai te ajudar a diminuir essa ingestão de gorduras, ao mesmo tempo que você consegue aumentar a sua ingestão de proteínas, né? Então, se você está em efeito platô, fazer essa troca vai te ajudar muito. Outra coisa, no café da manhã, se você é acostumado a comer 2 ovos com 3 fatias de bacon, comer uma fatia de bacon com 3 ovos, adicionar um ovo a mais, também vai te ajudar a aumentar as proteínas e diminuir essa ingestão de gorduras, né? Então, fazer esse manejo adequado da sua ingestão de gorduras e principalmente aumentar a sua ingestão de proteínas, naturalmente vai te ajudar a acelerar o metabolismo e quebrar o efeito platô. Por isso, é bastante interessante que você coma mais proteínas e menos gordura nesse momento. Inclusive, isso vai aumentar a sua relação proteína-energia na dieta. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo explicando um pouquinho mais sobre o que é relação proteína-energia, como ela funciona e como a gente está usando ela aqui nesse momento para quebrar o platô. Mas a relação proteína-energia nada mais é do que proteína dividida por carboidratos mais gorduras. Para a gente melhorar a nossa relação proteína-energia, a gente tem que aumentar a quantidade de proteína e diminuir a quantidade de carboidratos e gorduras. Eu já falei sobre a importância de aumentar as proteínas, já falei sobre a importância de reduzir mais os carboidratos e agora eu quero falar sobre a importância de diminuir um pouco mais as gorduras na sua alimentação, principalmente se você está fazendo uma dieta low carb. Esse pode ser um grande erro. Agora eu quero falar, né, como fazer isso e principalmente, né, por que isso vai te beneficiar. Bom, você já deve ter entendido que quando o nosso corpo está queimando gordura da dieta, ele não está queimando a nossa gordura corporal. A partir disso, reduzir itens como castanhas, queijos, receitinhas de doce low carb, por exemplo, bacon também, reduzir tudo isso na sua rotina vai naturalmente diminuir essa sua ingestão de gordura e vai naturalmente aumentar a relação proteína-energia, que é o que eu comecei falando aqui. Então, conforme você consegue retirar ou diminuir esses itens que eu citei, que são itens basicamente uma fonte de gordura, né, com muito pouca proteína, não tem nenhuma fibra, não tem muitos nutrientes. Quando você consegue diminuir isso, está mais uma vez melhorando a relação proteína-energia da sua dieta e isso, consequentemente, vai te ajudar a emagrecer mais. Então, preste atenção nesses itens supérfluos da sua rotina, que isso pode ser que está te atrapalhando. Além disso, outro item supérfluo que muita gente tem no dia a dia low carb, mas que não é muito interessante quando a gente está em platô, são as bebidas alcoólicas. E aqui eu estou falando principalmente de cervejas low carb e também de vinho, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo mais sobre bebidas alcoólicas no contexto low carb. É só tocar aqui para assistir esse vídeo. Mas é fato que o álcool traz pra gente calorias vazias, calorias pobres em nutrientes,
calorias literalmente, né, que não agregam nada pra gente. Dessa forma, se você tem costume de tomar uma taça de vinho por dia, ou pelo menos na maioria dos dias da semana, tenta diminuir ou retirar isso da sua rotina. Ao mesmo tempo, se você toma uma cervejinha low carb no final de semana, não precisa tirar essa uma cervejinha. Mas dependendo, você está tomando 6, 7, 8, 10 cervejas low carb no seu final de semana, e isso com certeza pode estar te atrapalhando. Então, prestando atenção nisso, você consegue com muito mais facilidade quebrar o efeito platô e retomar a sua perda de peso com mais velocidade. Para finalizar, se você já colocou em prática tudo isso e ainda está em platô, não consegue fazer esse peso cair, a gente pode começar a olhar para fatores além da dieta, né? E aqui, principalmente, colocar o corpo para se mexer, fazer exercícios, principalmente de musculação. Isso vai te ajudar bastante a ganhar massa muscular e destravar essa perda de peso, tá certo? Porque o seu metabolismo vai se acelerar. Outra coisa que você tem que olhar é também a sua qualidade do sono. A gente precisa ter boa qualidade no sono para emagrecer, né? O sono regula todos os nossos hormônios, inclusive os hormônios do emagrecimento. Quando a gente não dorme pelo menos 7 horas e meia todas as noites, né? A gente vai ter dificuldade sim em emagrecer, então pode ser aí que está o gargalo que tá te causando esse efeito platô. E também outros fatores como ingestão de água, manejo de estresse, tudo isso você pode começar a olhar se você já aplicou tudo que eu contei nesse vídeo aqui, tudo que eu ensinei nesse vídeo e não está tendo resultado de emagrecimento. Então, pode ser interessante olhar tudo isso também, porque o nosso corpo ele não funciona só a partir do que a gente come, e sim, né, ele é um ecossistema bastante complexo, e você precisa prestar atenção em tudo isso. E se você quer entender mais sobre o meu método passo a passo, que vai te afastar de todo e qualquer tipo de erro que você possa estar cometendo na sua dieta e que está te impedindo de emagrecer, para te aproximar dos acertos e te mostrar isso de uma forma extremamente resumida, direto ao ponto e prática, para você ter mais resultados na sua perda de peso com menos esforços, eu te convido a conhecer a mentoria Batata Sando, tocando no cardzinho que está aqui em cima. Dentro dela você vai ter um método gradual, gostoso, para colocar em prática com um grupo de apoio que vai te dar suporte também nos momentos de desânimo e vai te dar mais motivação e foco também para se manter no seu plano alimentar. O mais legal é que na mentoria Batata Sando você não comete erros bobos que, por exemplo, vão desacelerar o seu metabolismo ou então erros bobos que vão te impedir de emagrecer mesmo quando você se esforça. Pelo contrário, né? Como eu já falei, lá dentro você sabe exatamente o que fazer em cada momento para ter mais resultados no emagrecimento com menos esforço, simplesmente porque você vai estar sempre na estratégia correta, né? Você vai saber como se alimentar detalhadamente em cada uma das fases para não deixar o seu corpo se acostumar com a sua dieta, para ter uma dieta sustentável por longo prazo, porque de nada adianta perder um pouco de peso e depois retomar, e principalmente, né, dentro da mentoria Batata Sando, você tem uma análise de cada um dos seus pratos, de cada uma das suas refeições, então você nunca fica perdido e sabe sempre como acertar. Para ver mais informações, tem link aqui na descrição, também aqui no cardzinho, tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa o seu like, me segue nas redes sociais, tô deixando o link delas aqui na descrição e também tem aqui para você me procurar por lá, no Instagram, Facebook e afins. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ele é um conteúdo bastante denso, esse não é um assunto simples, mas o importante é que a gente tratou de forma direta ao ponto, de forma sem demagogia e com bastante conteúdo prático para você aplicar e já ver os resultados. Eu espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!